Hey, hello everybody, how are you doing? That's Ellison here. Hoje a gente vai reagir a este vídeo que me mandaram e disseram, Ellison, é bem legal esse vídeo, dá uma olhada, falando inglês em 3 meses. Como aprender inglês sem sair de casa, achei o título chamativo e interessante do canal aqui, ó, Beyond with John. Não conheço o canal, já vi alguns cortes dele no Instagram, se eu não estou enganado, e se eu não estou enganado, era um rapaz que ele estava falando várias línguas, ele estava em algum lugar falando com as pessoas e falava várias línguas, então é muito provável que esse rapaz aqui seja um poliglota falando de como aprender línguas. Estou achando aqui o título um pouco chamativo demais, um pouco apelativo demais, falando em 3 meses. Não discordo 100% disso, porque ele não está dizendo assim, ó, falando inglês pra caramba em 3 meses, ou fluência em 3 meses. Ele tá simplesmente dizendo falando inglês em 3 meses. Então, estou aqui de cabeça aberta. Vamos ver esse vídeo aqui. O intuito não é absolutamente jamais xingar o rapaz ou coisa do tipo, mas simplesmente dar a minha opinião sobre as informações aqui contidas. Vamos lá então, vou botar em tela cheia. Vamos assistir esse vídeo aí, let's go. Inglês em 3 meses, assiste esse... Se você quer estar falando inglês em 3 meses, assiste esse vídeo até o final e coloca absolutamente tudo em prática que eu vou te falar aqui. E pra deixar bem claro, o intuito desse vídeo não é te prometer que daqui a 3 meses você nunca mais vai cometer um erro em inglês e vai virar um Shakespeare da vida. Não, é pra te mostrar que em 3 meses, se você praticar do jeito certo, você vai conseguir fazer algo que anos, se não décadas, de escola e cursinho não conseguiram te ensinar. Cara, essa afirmação assim é completamente plausível, tá? Principalmente eu como trabalhei em alguns lugares, algumas escolas de inglês, dá pra gente ter uma bela noção de que algumas metodologias elas são realmente muito atrasadas, no sentido de você chegar dentro da sala e você aprender 1 hora de gramática. Gente, 1 hora de gramática. Aí você vem na outra semana, você só tem 2 horas de inglês por semana, já começa o erro aí, né? Aí você vai lá e você estuda 2 horas de gramática naquela aula, ou 1 hora que seja, aí na outra hora você, sei lá, vê uma curiosidade sobre o inglês. É complicado isso, porque daí as poucas horas que você estuda na semana, com a pouca frequência que você estuda na semana, que já são 2 fatores assim horríveis para você ficar bom no inglês, né? Você usa aprendendo uma coisa que não vai te deixar fluente em inglês, vai te deixar fluente em gramática. Eu já comentei com vocês aqui o tanto de professora da rede pública que é fluente em gramática, mas não é fluente em inglês, não está escrito. É muita coisa mesmo. Então assim, concordo parcialmente com essa afirmação. Dá para aprender em 3 meses estudando de uma maneira eficiente muito mais do que talvez em anos em uma escola. Mas vamos ver o desenrolar, né? Produzir fala diretamente em inglês. Para isso, primeiro a gente precisa entender o seguinte: quando eu te ensinar, produzir fala diretamente em inglês. Para isso, ele tá falando do pensar em inglês e jogar direto para inglês em 3 meses. Eu acho uma afirmação assim ousada. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala de aprender uma habilidade, seja lá qual for, falar um outro idioma, tocar um instrumento, jogar um videogame, dançar, o que for, a gente está falando de registro de informações no cérebro. E é justamente aí que entra o primeiro ponto desse vídeo. O cérebro só guarda aquilo que ele acha relevante. E ele só... Verdade, ele só guarda aquilo que é relevante. Porque imagina você andando assim, você tá numa viagem, né? Sei lá, você tá indo de Santa Catarina a São Paulo. Imagina o seu cérebro registrar todas as placas, todas as gramas, todos os tipos de... Não tem como, né? Então, o que é relevante para aquela viagem, ele de alguma forma registra. O que é relevante para ele nem sempre é relevante para você. Mas é verdade, né? Ele registra mais somente do que é relevante, mas bom, calma aí. Deixa eu primeiro entender o que ele quer dizer com isso. Julga algo como relevante se essa coisa tiver o que a gente chama de carga emocional. Isso eu aprendi com o livro Aprendendo Inteligência do Personagem. Eu não concordo 100% com essa afirmação. Imagina se o cérebro só registra aquilo que é relevante e que tem uma carga emocional, né? Imagina o seguinte, uma língua... Sei lá, em média, para você falar mais ou menos bem uma língua, você vai precisar dominar aí umas 2.000, 3.000 palavras para você conseguir se comunicar com uma certa eficiência na língua. Imagina você ter uma carga emocional em cada uma dessas 3.000 palavras. Coloca assim a palavra of para você aqui, ó, of. Qual que é a carga emocional dessa palavra? Todo mundo conhece essa palavra, of. Qual que é a carga emocional dessa palavra? Não sei, eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para falar que não, mas eu acho que não faz muito sentido para mim. É claro que quando alguma coisa tem uma carga emocional, dependendo do tamanho dessa carga, você vê uma vez só.
e já era. Mas você consegue fazer a memorização pela força bruta também, né? Não necessariamente tem uma carga emocional, mas a repetição ao longo do tempo faz você memorizar ela. De piadas. Eu vou te dar um exemplo disso bem simples que tá no livro. Você tá numa aula de matemática, o professor tá explicando a fórmula de Bhaskara, tá chato pra caramba, e aí do nada ele faz uma piada. Adivinha o que você vai lembrar no final dessa aula de 1 hora? É da piada. E não é por nada. Isso acontece porque o sistema límbico, que é responsável por registrar informações e consolidar na memória, é 100% impactado pela emoção que você sente na hora que essa informação chega até você. Em outras palavras, não adianta você ter os melhores cursos, os melhores professores, o melhor intercâmbio, se isso não mexer com o seu emocional, o teu cérebro não vai aprender. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer... Então, eu entendo o que ele quer dizer. E eu acho que a emoção é um fator essencial. Principalmente você gostar daquilo que você está fazendo, né? Porque imagina se para você a aula de inglês é uma tortura. Você já vai sim já vai subir um negócio ruim aqui antes da aula começar, né? Então você gostar daquilo de alguma maneira, começar a se apegar emocionalmente ao contexto do aprender inglês, eu acho que é uma afirmação bacana. E também na hora do estudo, em algumas coisas que você consegue aplicar uma carga emocional, é válido. Mas em tudo, eu não sei se isso é não tenho conhecimento suficiente para rebater isso, mas não me parece plausível. É criar ambientes prazerosos com o inglês. O objetivo aqui, cara, não é que você magicamente vai começar a falar inglês, mas é para você começar a ensinar pro seu cérebro que o inglês não é essa coisa difícil que você acha que é. E desligar essa reação automática que muita gente desenvolveu depois de anos e anos de escola e cursinho, de ouvir inglês e já rejeitar por achar muito difícil, não tem nada a ver com português, é impossível para mim, eu não tenho dom, não tenho talento, etc. Isso na prática seria o quê? Colocar o seu celular em inglês, colocar o seu computador em inglês, o seu tablet, o seu relógio, a sua televisão, o que você puder colocar em inglês, coloca. Tio, mas eu não vou entender nada, como é que isso vai me ajudar? Aí que tá o ponto. O objetivo agora não é entender tudo, é se acostumar. Eu não aconselho você a colocar o seu celular em inglês no início, tá? Apesar de que eu sei qual que é o ponto dele, e eu já fui dessa tese também, a experiência me fez dizer assim, olha, talvez você se ferre. Quando eu comecei a estudar alemão, eu botei meu celular em alemão. Teve um dia que eu precisei, assim, com uma urgência, chegar em um lugar das configurações, porque eu precisava, enfim, fazer algo importante naquele momento, e eu não achava nem aonde é que eu botava pro inglês de novo o meu celular, e eu fiquei assim, ó, resumo da ópera, eu tomei no meu cu por causa dessa bosta, né? Então assim, espera um pouco aí, quando você tiver assim uma noçãozinha, aí você bota. Pode dar ruim. Primeiro, é passar a ver o inglês como uma coisa normal que naturalmente faz parte do seu dia a dia. Se isso não acontece, você não vai ter contato com as palavras e a formação das frases em inglês. E se você não se acostumar a isso, você nunca vai conseguir falar. Pensa na lá no Inglês 360 a gente tem outras estratégias para fazer exatamente o que ele disse, para deixar o inglês fazer parte da sua vida de diversas maneiras. E deixando essa parte do celular do lado aí, que senão você pode se lascar. Principalmente se você for mais iniciante. Lógica de construir uma casa. Você precisa de ferramentas e de tijolos. Para construir a casa da sua fluência, a lógica é exatamente a mesma. Só que os tijolos e as ferramentas são as palavras e saber como usá-las. No início, você vai fazer exatamente o seguinte. Toda vez que você vê uma palavra ou frase que você não entende, joga numa IA como ChatGPT, Gemini ou a que você preferir e pede para ela te explicar o que significa aquilo e qual é a lógica da formação daquela frase. E toda vez que você fizer isso, você vai sempre se fazer a seguinte pergunta com essas 3 palavras que são chave. Eu preciso agora. Se essa palavra ou frase que você acabou de ver faz sentido ser aprendida agora, então anota para você não esquecer depois. Mas se não... Faz bastante sentido isso aí, tá? Eu acho muito legal, principalmente quando eu vou fazer qualquer tipo de estudo, focar naquilo que você, de alguma maneira, pode utilizar no dia a dia, né? Que você vai usar numa conversa, que você vai, sabe, movimentar aquilo ali mais de uma vez por dia. É uma frase ou uma palavra que é interessante para você no seu dia a dia. Eu acho muito legal isso. Principalmente por isso lá no Inglês 360, a gente tem uma metodologia que não te coloca da aula 1 à aula 100 e você tem que seguir a 1, 2, 3, 4, 5. Lá você aprende várias técnicas, né? Dessa maneira aí que o John tá explicando também, mas umas técnicas específicas que a gente usa lá dentro. E você é solto, claro, dentro de um cronograma de estudo, mas você é solto dentro de um mundo de inglês. E lá dentro você vai escolher as coisas que você vai querer usar como base de estudo. As aulas que te chamam mais atenção. O vocabulário que talvez faça mais parte do seu dia a dia, né? Então eu acho bastante válido isso daí.
não fizer sentido aprender essa palavra agora, não anota e relaxa. Se ela se tornar relevante no futuro, você vai saber porque naturalmente ela vai aparecer mais vezes. E lembra, o intuito em fazer isso é você... Ó, sensacional, John. Sensacional, John. Esse negócio aí, ó, de a palavra reaparecer, cara, isso aí é tão assim... As pessoas às vezes ficam tão bitoladas em fazer listinhas de palavras, assim, e querer memorizar aquela listinha porque acha que a palavra é importante. Relaxa, jovem. A palavra vai reaparecer de novo. Contanto que você mantenha aí os seus 30 minutinhos diários, 40, uma hora, quando você tem um tempinho mais legal, todos os dias estudando um textinho por dia, vendo um podcastzinho, assistindo um episódiozinho de uma série, essa palavra vai reaparecer demais com toda certeza. Fica tranquilo, você vai rever ela várias vezes. Você ter o máximo de referências de palavras e estrutura de frases para você começar a falar. E a principal vantagem de colocar o inglês nas coisas que você já faz é que a carga emocional já tá ali. Você já gosta de mexer no celular, você já gosta de ver televisão, você já gosta de jogar videogame. Você não tem que se convencer a querer passar tempo com inglês. Você já naturalmente faz essas coisas, só que agora você vai fazer inglês. É completamente diferente de pegar um livrinho didático do cursinho. Aqui você vai fazer porque você quer, não porque tem alguém te convencendo a fazer. Mas para que isso dê certo, você precisa fazer essa segunda coisa que eu vou falar agora. Mas antes de eu te falar, se esse vídeo já tá sendo útil para você e você quer finalmente destravar sua fala em inglês ou qualquer outro idioma, toca no primeiro link da descrição desse vídeo. A segunda coisa que você precisa fazer para que... Deixa ele fazer a propaganda dele, né? Nada mais justo, estamos aqui analisando o vídeo dele, então, a propaganda dele aí. O canal dele, inclusive, tá aqui embaixo, para quem tiver mais curiosidade, deixarei aqui embaixo. Isso realmente der certo é respeitar o que eu chamo de os 3 pilares do equilíbrio, que são o seu nível atual, o seu gosto pessoal e a sua necessidade profissional. Isso quer dizer o que na prática? Isso quer dizer você consumir conteúdos que estejam alinhados com o seu nível de agora, o que você já gosta e o que é relevante para o seu trabalho. Por isso que conselhos aleatórios como ver Friends para aprender inglês não funcionam, cara. Primeiro, eu não sei se o nível que você tem agora... É isso aí, velho. É isso aí. É 100%. Eu gostava muito de indicar Friends, né? Até eu começar a dar de cara com os alunos que falam assim, meu Deus, assisti Friends, eu não vejo nada dessa porra aí. Aí você fala o que pra eles? Eles não gostam daquilo ali. Imagina, não, você fala, não, mas assiste que é bom. Aí a pessoa vai ficar assistindo aquela porcaria ali que ela não gosta. E aí vai ser outro gatilhozinho de trauma pra pessoa, né? Pronto, agora pra estudar inglês eu tenho que ficar assistindo essa bosta dessa série que eu não gosto. E também não é só assistir a série. Vai lá assistir a série. Existem coisas que você vai fazer pra assistir a série. Algumas maneiras, sabe? Respeitando o seu nível, que nem o John disse aqui. Né? Não é só assim, assista séries você vai aprender inglês. Não é por aí. Vai te permitir entender Friends. Segundo, eu nem sei se você gosta de Friends. E terceiro, tem muito vocabulário lá sobre muita coisa. Eu não sei se aquilo tudo é relevante pro seu trabalho. Então, como que a gente equilibra isso tudo? Usando as palavras-chave certas. Um exemplo certo do que eu tô falando seria uma pessoa que trabalha com medicina ver House ou Grey's Anatomy. Ou uma pessoa que trabalha com direito ver Suits ou Batman. House é sensacional, hein? Ó, ele falou de Suits aí, ó. Não necessariamente o Suits vai estar socado de termos de advocacia, de advogado e afins. Ele tem as pessoas falam... O Suits é maravilhoso, muito bom para aprender inglês. Eu assisti Suits assim, ó, com um gosto, sabe? Pela maneira com que as pessoas pronunciam, a clareza, a polidez na fala, até quando eles estão xingando, assim, ó, é muito bom, entende? Tem, assim, o seu quesinho, assim, de como é que se chama aqui no português? Não é advoquês, não. Juridiquês. Lembrei, o juridiquês. Não tem tanto juridiquês assim, mas vai ter um pouquinho ali. Agora, no House, o House é embaçado. O House tem mediquês pra um caramba, então fica complicado. Call Saul, que são séries voltadas para a advocacia. Se você é uma pessoa que gosta de viajar, em vez de você colocar no YouTube o que fazer em Nova York, você escrever What to do in New York. Pode parecer simples, mas eu garanto para você que é mais... John, cara, aí ó, eu acho sensacional isso. Essa dica ainda tá valendo pro YouTube, tá? Pro Google não está mais valendo tanto assim. Sempre disse pros meus alunos fazerem isso. Pesquisem as coisas que vocês querem pesquisar em inglês. Porra, vai aparecer um mundo novo ali. Só que agora, o tanto de vezes que eu tô pesquisando as coisas em inglês ali no Google e ele tá me dando a resposta em português, por causa de alguma jogada de língua, cara, não tô entendendo porque eu acho que alguma configuração no meu Google deve estar em português. Então, às vezes, mesmo eu pesquisando em inglês, ele me dá referências de site português e todas as respostas em português e BR, etc. Tá assim, chato esse negócio do Google. Mas no YouTube ainda tá valendo essa dica aí. Muito boa, inclusive.
das pessoas não faz isso. E muita gente também acha que não consegue fazer isso porque não tem o nível de inglês necessário para conseguir fazer essa tradução. Mas se você não tiver, não tem problema, cara. É só você pesquisar no tradutor ou no ChatGPT como você pesquisaria em português, traduzir e pesquisar a tradução depois. Literalmente, cara, pensa nos vídeos, nos podcasts, em tudo que você consome hoje em português, pensa em como você pesquisaria isso em português e depois joga para inglês. Começa a fazer isso com todos os assuntos que você gosta, você vai ver o quanto que você vai achar de coisa. Muito bom também, mas ele também aí ele tá se extrapolando um pouco no negócio do nível, né? Porque esse podcast aí já tá, eu não diria que uma pessoa que está dentro dos 3 primeiros meses, que é a proposta do vídeo, já estaria apta para ouvir um podcast, né? Maneira em inglês. Inclusive, se você tiver recomendações de conteúdos que mudaram a tua vida no inglês, deixa aqui nos comentários. Agora lembra, o primeiro pilar que eu falei aqui foi o nível atual, então eu vou dar recomendações gerais para quem tá no nível iniciante. A minha recomendação geral para quem tá começando é consumir histórias infantis ou histórias simples no YouTube ou pelo ChatGPT. No YouTube é só você pesquisar algo tipo Easy Stories in English with Subtitles, com legendas. Inclusive um canal que faz isso muito bem se chama The Fable Cottage, é excelente para isso. Mas isso é só uma recomendação, tem vários canais que fazem isso, então explora. E com o ChatGPT seria só você pedir para ele escrever uma história simples em inglês falando sobre aquilo que você gosta e que tem a ver com o seu trabalho. Literalmente. Legal isso aí, tá? Show de bola. E eu tenho, olha só que legal, eu estudo mais ou menos dessa forma, principalmente nas fases iniciais do estudo, né? Então agora eu tanto produzo textos para alunos iniciais, quanto produzo textos para as línguas que eu estou no início. Por exemplo, agora estou estudando francês. E eu desenvolvi um agente lá no ChatGPT que eu uso para criar textos em inglês, tá? Se esse vídeo não ficar muito longo, eu mostro para vocês como é que funciona e aí deixo o link aqui. Se este vídeo aqui de React ficar muito longo, quanto tempo falta? Meu, estamos na metade ainda e aqui já deu 17 minutos de vídeo. Se esse vídeo aqui ficar muito longo e vocês acharem interessante a ideia, eu faço um próximo vídeo aqui mostrando esse criador de textos e como usá-lo. E ainda umas dicas extras bem legais aí. Mas vamos ver. Cara, uma vez eu pedi pra ele escrever... Deixa aqui nos comentários, right? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Simples em inglês falando sobre aquilo que você gosta e que tem a ver com o seu trabalho. Literalmente, cara, uma vez eu pedi pra ele escrever uma história de um urso e um coelho que tinham que fazer uma entrevista sobre marketing digital usando inglês básico. E deu super certo. Então aqui, cara, seja o mais criativo possível, mas sempre especifica que você quer inglês básico e a tradução também. Além disso, você também pode pedir pro ChatGPT destacar os verbos principais e explicar a formação das frases. É literalmente um professor, cara. Tirando essas... Eu não... No meu agente que eu criei, ele falou do inglês básico, né? Eu usei uma estratégia um pouco diferente, né? Eu usei mais ou menos o conceito do 80-30, né? O princípio de Pareto, né? É para você usar eu não me lembro agora se são as 2 ou as 3 mil palavras mais frequentes da língua. Eu acho que no agente eu usei as 3 mil palavras mais frequentes da língua. Então, o agente que eu desenvolvi lá, ele só cria textos com as 3 mil palavras mais frequentes da língua. Então, assim, não é necessariamente um texto básico, mas é um texto fácil, digerível, principalmente porque são as palavras mais frequentes. Então, são palavras que realmente aparecem nas conversas, no dia a dia, etc. Eu também recomendo muito podcasts que são mais introdutórios ao idioma. E 2 podcasts que eu recomendo muito para isso são o Inglês do Zero e Inglês Básico Todos os Dias. E eu nem preciso falar que música ajuda muito nisso, porque envolve muito a conexão emocional que a gente tinha falado. Então aqui na descrição tá o link das 2 playlists que eu montei do zero para ajudar as pessoas a aprender inglês. Tem uma para inglês... Aí a gente discorda, John. Aí a gente discorda pesado. Eu entendo o que você quer dizer. E realmente música, principalmente se for a música do seu coração, né? Vai te fazer ter aquela conexão emocional e você vai, quem sabe, memorizar com mais intensidade. Mas eu discordo do uso de músicas, principalmente no início, para alunos que estão no início, estão aprendendo inglês. Eu tendo a falar para os meus alunos, olha, você curte música? A gente vai seguir a metodologia e vez ou outra a gente vai ouvir uma música, a gente vai estudar a música. Não sempre. Porque a música tem diversos fatores que eu acho que destoa muito do inglês falado. Eu sempre gosto de usar o termo do inglês falado e do inglês cantado. É diferente. O inglês cantado, apesar do ritmo, além do ritmo, né?
Ele algumas vezes vai mudar muito a pronúncia de uma fala para encaixar numa rima. O vocabulário tende a ser um pouco mais poético, não é que é 100%, mas tende a ser um vocabulário que destoa muito das coisas que se usa no dia a dia. Então, a não ser que for um aluno assim que ele é músico e ele vive de música e é só música a vida dele, daí sim, é outro caso, entra naquele ponto de usar aquilo que você gosta, né? Então, concordo com você nesse ponto. Mas, do contrário, música, dentro da metodologia que eu gosto de passar para os alunos de como aprender inglês, para mim é uma coisa secundária. Americano e outra para inglês britânico, é só você pesquisar aqui. E a terceira coisa para que isso realmente dê certo é o hábito da prática ativa. E é justamente por não entender isso aqui que a maioria das pessoas não destrava na fala. A maioria das pessoas que realmente se propõe a fazer essa imersão percebe que está entendendo muito mais e está tendo resultado, mas na hora de falar continua travando. Isso porque você está consumindo muito, mas não está tendo necessidade de produzir. Por isso que eu estou falando de prática ativa. E a diferença é a seguinte: a prática passiva é basicamente você consumir essas séries, esses vídeos no YouTube, esses podcasts, tudo isso aí em inglês, mas com o único objetivo de entender, não de falar. A prática ativa inverte isso. Então agora você vai consumir essas coisas para produzir inglês. E a vantagem aqui é que você não precisa ter alguém com você para praticar. Você pode fazer isso a partir dos conteúdos. Então agora eu vou te dar 3 recomendações chave de como você ativar o teu inglês. Prática ativa é essencial. Você produzir coisas, você fazer coisas, você movimentar aquilo que está entrando na sua cabeça de alguma forma. Seja escrevendo, seja falando, seja repetindo. Tudo isso é super importante. Inclusive, é parte essencial da estrutura da nossa metodologia lá dentro do Inglês 360, alright? E, de novo, estou falando do Inglês 360, né? Aqui em cima no cantinho, bonitinho, nosso símbolo. Primeiro link da descrição, né? Já que o John está fazendo o jabá dele aí no meio do vídeo, eu também vou aproveitar para fazer o meu. Aqui embaixo, no primeiro link, você tem o link para o Inglês 360. Você pode cair no link e literalmente tem um vídeo lá te mostrando a plataforma por dentro. Então, zero a esconder, te mostro como é que a plataforma funciona por dentro. E esse mês de novembro aí, perdão, estamos com a promoção menos de R$100. Não vai durar, hein? Todos os dias. A primeira é você interagir com os conteúdos. A partir de hoje, se você estiver vendo um vídeo, uma série, um filme, seja o que for, e você ouvir uma pergunta, tenta responder. Pode parecer loucura, eu sei. Mas acredita, cara, essa prática é excelente porque você está tentando ativar o inglês a partir do que alguém disse. Que é justamente o que você vai precisar fazer na hora de falar com um gringo. Então você está antecipando essa necessidade e praticando na hora, sozinho, de graça. Por exemplo, se você estiver vendo uma série e um personagem entra, olha pro outro e fala, "Do I know you?" Finge que ele perguntou isso pra você e pense em como você o responderia. Então agora, por exemplo, sem auxílio de tradutor ou ChatGPT. Se eu te peço para falar em inglês, não, a gente não se conhece. Prazer, meu nome é e o teu nome. Sozinho, você consegue formar essa frase? Pensa aí. Yes. E aí, conseguiu? Não? Talvez você tenha conseguido, talvez você não conseguiu de forma nenhuma, ou talvez você formou alguma coisa, mas não tem certeza se está certo. Independente se você conseguiu formar alguma coisa ou não, vai numa IA como o ChatGPT ou outra que você preferir e verifica como seria a formação dessa frase que você quis dizer. Se você não conseguiu formar nada, você vai aprender agora e se você... Tudo isso que ele está falando, olha só que fator sensacional, né? Eu também digo muito isso de interagir com as coisas, de você usar o shadowing no meio de um filme, é muito bom. Mas olha só que coisa sensacional, tudo isso que ele está colocando na mesa. Ele tá colocando o que, assim, o tempo inteiro? O fator curiosidade. Eu acho que isso aí é, assim, ó, um dos pilares mais essenciais para você aprender inglês. A curiosidade. Você viu a palavra? Puta, o que é essa palavra? Vai no GPT, vai no tradutor, olha essa palavra. Pode me dar exemplos de frase com essa palavra? Aí você pega uns 3 exemplos de frase com aquela palavra. Sabe essa curiosidade que tem que estar aqui dentro, assim, ó? Você não pode olhar uma palavra e simplesmente aceitar, não sei, entendi, ok, passou, né? Então você tem que ter essa curiosidade dentro de você e querer entender e ver a lógica da construção e papapá, isso aí faz parte do aprendizado e só você pode fazer isso, ninguém mais, entendeu? Se você conseguiu formar alguma coisa, você vai ver se realmente está certo ou não. Cara, dá pra fazer isso com vídeo no YouTube, com série, com filme, com podcast, com diálogo de videogame, com o que você quiser. E novamente, isso é tão útil porque você está colocando o seu cérebro no mesmo modo de produção que ele ficaria tentando falar com o nativo. Se você fizer isso todo dia, várias vezes ao dia, você vai voar, cara. A segunda forma de fazer isso que eu recomendo é roleplay, que é basicamente você se imaginar em situações ou que você já vive no idioma ou que você sabe que vai ver em breve e pensar no que você falaria, ver se você consegue formar essa coisa na sua cabeça e depois ir numa IA para ver se tá certo ou não. Resumindo, é quase a mesma... Até dá de fazer o roleplay direto com a IA, tá? Dá de você falar pra IA assim, olha, a gente tá aqui no aeroporto, papapá, e eu tô com meu ticket
e você vai fazer as perguntas porque você tá aqui, sei lá, vai pegar o meu passaporte, dá para você criar esse contexto e aí a partir daí começar uma conversa com a própria IA, né? A versão gratuita do ChatGPT, se eu não estou enganado, ela te dá 15 minutos por dia para você fazer isso, mas também tem o Grok, que eu acho que é ilimitado, ou se não é ilimitado tem bastante tempo, o Grok tá bem legal também, então assim, dá de fazer esses roleplays assim também, show de bola, muito bom. Ou simplesmente praticar com a IA, né? Isso aí, tudo que ele tá falando, você pega a IA e usa ela para praticar. Hoje eu quero fazer uma conversa sobre X assunto, pum, manda perguntas para mim, aí você desenvolve uma conversa com a IA, dá para fazer também. Prática que eu citei, só que sozinho, não com conteúdo. E a vantagem do roleplay é justamente essa, é que não depende de conteúdo. Ou seja, você pode fazer isso sozinho, no banho, no carro, no trânsito, no mercado, onde você quiser, a hora que você quiser. A única coisa que você vai precisar, literalmente, é ter acesso à internet para consultar a IA. Eu vou te dar um exemplo disso. Imagina que daqui a um mês você já tem uma entrevista marcada com uma empresa americana. E é uma entrevista para o cargo de programador, que é a tua... Legal, tudo isso que a gente tá falando aí, eu vou passar um pouquinho para frente, que tá acabando o vídeo. O que você pode perguntar em inglês, como mais de prática, isso que eu recomendo é ou falar com IA ou falar com nativos. Para falar com nativos, eu recomendo muito os aplicativos que eu mesmo usei para aprender os 6 idiomas que eu falo, que são HelloTalk. Ah, lá sabia que ele era poliglota. Nice, 6 idiomas, muito bom, velho, parabéns. HelloTalk e Tandem são 2 aplicativos que eu já usei muito também, né? Até o próprio Discord. O Discord é muito legal porque você pode entrar em grupos de pessoas que estão lá justamente para você aprender inglês. Então você digita no Google assim, ó, grupos de Discord para praticar inglês. E aí você vai encontrar links para esses grupos. Muito bons também, tá? Eu tenho, assim, eu prefiro os grupos porque é uma coisa mais certa. Você entra lá, 2 cliques e já tá conversando com o pessoal. E o Tandem. E com relação a AIs, eu particularmente recomendo muito o modo de fala do ChatGPT, do Grok e do Character AI. Esse último eu não conheço, mas os 2 primeiros aí, ó, bons demais. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. As vantagens de praticar com o nativo é que você vai ver o jeito que ele naturalmente engole as sílabas, usa gírias, expressões, palavrões. Yeah, that's that stuff. E às vezes até fala errado, mas é um jeito muito comum de falar. Coisas que com certeza você não vai ver numa aulinha típica de inglês. Por outro lado, a IA tem uma outra vantagem. Na minha você vai. Que você não vai ter com nativos, que é a vantagem de ter um ambiente controlado. Muitas vezes a gente acaba travando na hora de falar com o nativo porque a gente sabe que tem a chance de acabar errando e dessa pessoa nervosismo, papapá, e com a IA você vai tranquilão. Julgar a gente, rir da nossa cara, etc. Por mais que seja uma chance baixa, a gente vou botar no 2 vezes aqui, John, só pra ir mais rápido, beleza? Sabe que existe. Já com IA, não só isso não vai acontecer, então ambiente controlado, a gente fica mais tranquilo, mas também ela obedece o que você falar. Então se você errar alguma coisa, pedir pra ela corrigir, dar exemplos, falar mais devagar, tocar o sotaque, ela vai, cara. No mundo ideal, eu recomendo você usar o ajuste. Agora, o que você não pode esquecer é a primeira palavra que eu falei sobre esse terceiro item. Porque eu falei da prática ativa, só que eu falei que é o hábito da prática ativa. E se eu tô enfatizando a palavra hábito aqui, é por uma questão muito simples. Em qualquer coisa na vida, progresso é diretamente proporcional a volume. Ou seja, quanto mais você faz uma coisa todos os dias, mais rápido você desenvolve nela. A gente sabe disso, só que muitas vezes a gente vive como se não soubesse. E é por isso que tem uma frase que... Não, eu acho que eu sempre gosto de falar o seguinte, as pessoas não sabem o que elas realmente querem, porque tem uma diferença enorme entre o que você quer e o que você acha que você quer. Porque se você quisesse mesmo, e você soubesse disso, você faria. Então você só acha que quer. Tem assim um fundinho, eu quero, mas não tanto assim. Então eu vou fazer o mínimo possível. E aí você não tem resultado. Aí você bota a culpa em 50 coisas diferentes, né? Genuinamente mudou minha vida que eu aprendi com Earl Nightingale, que foi o autor da fita cassete que eventualmente virou um livro chamado O Estranho Segredo. E o Estranho Segredo é literalmente essa frase aqui. Nós nos tornamos aquilo em que pensamos. We become what we think about. E que inclusive é o nome do livro do James Allen. O homem é aquilo que ele pensa. Se a partir de hoje você priorizar o que dá pra fazer no inglês, como que você pode praticá-lo todos os dias, onde você pode encaixá-lo na sua vida cada vez mais, adivinha o que vai acontecer? Ele vai entrar na tua cabeça, cara. Se você só viver o inglês, ele vai entrar na sua vida. E o principal, se você jogar responsabilidade aprendendo inglês pra você, você vai aprender. É por isso que eu gosto tanto do conceito de Extreme Ownership, responsabilidade extrema do Jocko Willink. Aprender qualquer coisa nessa vida depende de você. Você pode ter o melhor professor do mundo, você pode ter o cursinho mais legal, você pode ter o aplicativo mais bonitinho. Se você não se dedicar, você não aprende. E se eu falo dessa forma tão emocionada assim, é porque só eu sei o quanto que idiomas mudaram a minha vida e a dos meus alunos. Eu tô falando de gente que tá ganhando mais, tá viajando mais, tá literalmente realizando sonhos que nunca achou que seriam possíveis por falar outra língua. Então, pelo amor de Deus, cara, leva isso a sério, não por mim, por você. Bota-se em prática todos os Preciso falar mais alguma coisa, não? dias, daqui a 3 meses você volta aqui e me agradece. E se você... Calma, agora eu vou dar o meu veredito final, já que terminou, porque a proposta do vídeo foi falando inglês de 3 meses. O que eu acho deste vídeo, dessas dicas que ele deu? Tem algumas dicas legais? Sim, as dicas poderiam ser um pouco mais profundas, tipo dicas práticas, assim, como a pessoa vai fazer algumas coisas que ele deixou um pouco no ar.
Sim, mas de maneira geral ele deu uma explicação bem boa do que você vai fazer para você ter um bom resultado no inglês. Se você aplicar essas dicas, tenho certeza que você vai ter um resultado legal. Você vai estar falando inglês pelos cotovelos em 3 meses com essas dicas? Acredito que não. Você vai ter um inglês meio que se vira nos 30. Você vai entender as coisas aqui, papapá, daquelas coisas que ele estava mencionando, das coisas que você mais gosta, das coisas que você mais usa. Você vai ter um vocabulário para você usar ela aqui e ali, mas não espere grandes coisas de 3 meses aplicando essas dicas aí. Se você aplicá-las todos os dias por uns 30 minutos, por uma hora por dia, talvez aí o seu resultado vai ser um pouco maior sim, mas da mesma forma, 3 meses não é tempo suficiente para você fazer o que ele mencionou lá no início do vídeo, de você simplesmente jogar a frase para fora, porque precisa de mais tempo para você automatizar isso daí, mais contato para aquilo ali realmente enraizar no cérebro, para você conseguir ter uma boa memória muscular para falar alguma coisa também e realmente só cuspir aquilo ali. Então, não espere, essas dicas são ótimas, tá? Não é uma crítica direta às dicas, as dicas são boas, são legais, já coloquei os pontos que eu discordo ali também, mas não espere gigantescos resultados. Você vai esperar o resultado, principalmente, como ele disse, dependendo do volume que você aplicar, é verdade, sim, então quanto mais volume, melhor, mas mesmo que você aplique, sei lá, 2 horas por dia fazendo isso daí, você também não vai ser fluente em 3 meses, nem em 6 meses. Em 1 ano você vai estar, assim, mais bacana, mais confortável, um pouco mais ligeiro, um pouco mais rápido, falando um pouco mais rápido, entendendo um pouco mais. Mas não espere, assim, um resultado gigantesco em 3 meses, porque senão você vai se decepcionar. Alright? John, se você estiver vendo esse vídeo, se este vídeo cair em você, muito bom seu vídeo, gostei, bem legal, 6 línguas, você é foda, irmão, 6 línguas, aprender 6 línguas, ficar bom em 6 línguas, não é pra qualquer um, alright? Muito bom seu vídeo aí, deixa o like aqui neste vídeo também, eu não vou então falar sobre o criador lá, vou deixar para um outro vídeo, né, pro agente de IA que eu mencionei aqui. Vou deixar o canal do John aqui embaixo também. Alright, vejo vocês no próximo episódio e peace out.